Olá, meu nome é Marcelo Freitas e eu estou aqui defendendo a preservação do texto do Novo Testamento usando a linha de transmissão da família 35. O assunto neste vídeo aqui é uma admoestação carinhosa que eu faço ao nosso professor Iago Martins. Gostaria já desde o início dizer a você, Iago, que eu gosto dos seus vídeos, gosto das suas pregações, acho que você faz um bom trabalho. Tanto é assim que eu sou um dos doadores para o Dois Dedos de Teologia. É pouquinho, eu sei, mas é carinhosa. Eu tô lá. Comprei seus livros. Sou um assinante do Box Review e estou matriculado no curso Teologia Descomplicada. Portanto, posso te chamar de professor no sentido formal da palavra. Então, apesar das divergências que sempre teremos na vida de igreja, eu te parabenizo pelo seu trabalho. Acho que você tem abençoado muitas pessoas. Com essa introdução, eu espero que todos tenham em mente que o meu assunto aqui é exclusivamente crítica textual. Portanto, todas as críticas se restringem a esse tema. Dito isso, eu acho que você, Iago, não deu atenção a um assunto importantíssimo, que é a preservação do texto do Novo Testamento. Várias pessoas já me cobraram esse vídeo, já que eu disse publicamente que o faria. Mas eu demorei porque eu não desejava tocar em um assunto tão sério sem trazer a total solução. Ou seja, só não vai conhecer do assunto quem não quiser. Isso porque meu livro, em coautoria com o Dr. Pickering, já está em processo de publicação com o título Família 35, texto original do Novo Testamento, exposição de evidências. Então, se os vídeos do nosso canal não forem suficientes para esclarecer o tema, eu espero que o livro seja suficiente. Eu creio na preservação do texto original do Novo Testamento e na minha interpretação como seu aluno sobre os seus vídeos, Iago, é que você não crê que o exato texto do Novo Testamento foi preservado. Então eu formulei a você uma perguntinha no final deste vídeo. Eu já tinha visto o seu vídeo sobre os manuscritos do Novo Testamento. Para minha surpresa, esse vídeo foi um dos poucos vídeos em que você só abordou um lado do problema, no nosso caso, um lado da crítica textual. Não ofereceu aos ouvintes uma alternativa ao texto crítico ou eclético. Mas por que você não esclareceu outras possibilidades? Por que não falou do texto recebido, do texto majoritário ou da família 35? Eu confesso que eu achei que você era só um desconhecedor do assunto, o que não é nenhum demérito. Crítica textual é um assunto muito específico e poucos se aprofundam. Não saber sobre isso, no meu modo de ver, não te diminui. Eu realmente achei que você estava seguindo o Dr. Daniel Wallace sem nenhuma análise crítica. Como eu estou tendo dificuldades de encontrar as deficiências que resultam na conclusão do Dr. Pickering da preservação da exata redação do texto original do Novo Testamento usando a família 35, eu, como aluno do curso, te busquei. Gostaria de saber se você conhece a família 35, que ensina que todas as palavras do Novo Testamento foi preservado. Família 35? Família 35, não sei. Não conheço por esse nome, Novo Testamento grego baseado na família 35. Ah, entendi. Gente, é a ideia do texto recebido, principalmente, texto majoritário e coisas assim, não é? Se eu estou lembrando bem, esse debate é um debate já um tanto vencido que muitas pessoas tentam requentar, certo? A ideia de que apenas o texto recebido é, de fato, o texto bíblico, o texto majoritário, texto crítico, são textos que a gente tem que rejeitar. Isso aí é teologia textual, crítica textual um pouco mais profunda. A gente indica sempre para os alunos de teologia descomplicada as palestras do Daniel Wallace sobre a crítica textual na Charles Spurgeon. Você pode encontrar no canal da Charles Spurgeon, certamente vai ser bom para vocês, certo? Sua resposta me deixou impressionado. Você demonstrou que não conhecia a família 35 e teve dificuldades de abordar o tema. Mas você disse que se tratava de um assunto superado e que alguns tentavam requintar. E não parou por aí. Você recomendou a oficina de Daniel Wallace, que é um dos defensores do texto crítico ou eclético.
que não crê na preservação do Novo Testamento. Que fique claro aqui que eu não tenho nada pessoal contra o Dr. Wallace. Pelo contrário, já ouvi que ele tem bons frutos em outras áreas e uma excelente gramática grega. Mas, como já dito, meu assunto aqui é crítica textual do Novo Testamento. Aí meus pensamentos, meu conceito sobre o Dr. Wallace muda completamente de perspectiva. Portanto, nossa crítica é em relação à visão, à obsessão do Dr. Wallace por manuscritos antigos. Então, após recomendar o Dr. Wallace, não foi surpresa ver no Instagram você defendendo o texto da 28ª edição de Nessel Aland. Também não foi surpresa para mim quando eu ouvi você, Iago, na aula do seu curso sobre as teorias da inerrância da Bíblia, fazendo a seguinte afirmação. Cabe lembrar que o que é inerrante são os originais, não são os manuscritos, não são as traduções, mas o original revelado por Deus na Escritura. Mas Iago, se a redação original não está nos manuscritos, onde estaria essa redação inerrante? O que temos em nossas mãos? Qual parte do que temos em nossas mãos seria inerrante? Curiosamente, não sei o contexto, houve uma colocação do Iago no Instagram em que, ao citar o Dr. Pickering, ele cita uma obra do Dr. Carson, que é o The King James Version Debate, A Plea for Realism. O Iago repetiu a recomendação desse livro no vídeo em que ele fez uma pequena citação sobre crítica textual. Tem um livro muito bom do D.A. Carson relacionado ao debate sobre a King James, em que ele organiza vários textos que lida com isso. Eu indico, eu acho que é um texto muito bom para ajudar nesse sentido. Infelizmente só tem esse livro em inglês, mas ele ajuda nesse debate sobre texto crítico e texto majoritário, tá bom? A primeira coisa que é preciso ter em mente é que essa recomendação do Iago é um livro publicado em 1979 e que hoje, 40 anos depois, a internet surgiu, os manuscritos se tornaram acessíveis. Houve inclusive a invenção do pendrive, em que foi possível colocar centenas ou milhares de manuscritos em um dispositivo que cabe dentro do bolso, viajar com eles e levar para casa para uma análise mais confortável. Para se ter uma ideia, o cotejo de manuscritos do Dr. Pickering começou essencialmente em 2003 e o texto grego da família 35 foi publicado pela primeira vez em 2014. Mas esse livro do Dr. Carson, esse pequeno dinossauro que o Iago recomenda, foi publicado em 1979. E o autor faz uma citação do livro do Dr. Pickering, que foi publicado em 1977. O Dr. Pickering sempre reconheceu as falhas do texto recebido, mas era o melhor texto que tinha na época. Como o Dr. Pickering tem essa relíquia do Dr. Carson em casa, nós começamos a montar um roteiro que esclarece por que as colocações do Dr. Carson sobre o Dr. Pickering estão erradas. Isso porque, além de tecer considerações erradas em âmbito doutrinário, o Dr. Carson imputou ao Dr. Pickering teorias que nunca representaram o pensamento do Dr. Pickering, mesmo naquela época. Mas como nossa resposta estava ficando muito longa e percebemos que estávamos combatendo algo escrito há 40 anos, nós entendemos que, na verdade, o Iago é que deveria ser mais específico e explicar que tipo de pensamento do Dr. Carson que ele imputou ao Dr. Pickering, que ainda estaria válido depois da identificação da família 35. Sob pena da gente aqui, neste vídeo, gastar tempo abordando pontos pacíficos. Naquele tempo, só havia o problema do reconhecimento das variantes. Não havia solução. Mas só para não ficar tudo no ar, sem nenhum exemplo, vamos esclarecer um tema em que já há um vídeo no canal que aborda a questão. O Dr. Carson disse que o Pickering dá valor igual a todos os manuscritos, mas isso não é verdade. O Dr. Carson deduziu isso porque o Dr. Pickering afirma que um consenso maciço
de manuscritos, como exemplificado no final de Marcos, em que há uma maioria de 99,9% dos manuscritos, é suficiente para entender o texto correto, de fato, é o pensamento do Dr. Pickering. Mas no nosso vídeo sobre manuscritos perfeitos, nós também explicitamos as preferências do Dr. Pickering e por que ele dá mais valor a esses manuscritos. Então dizer que o Dr. Pickering dá igual valor a todos esses manuscritos só porque tem um consenso maciço foi uma dedução incorreta do Dr. Carson, que nunca representou a realidade, mesmo naquele tempo. Hoje, a diferença fundamental entre os ecléticos e o Dr. Pickering é que o padrão de qualidade do Dr. Pickering para a análise dos manuscritos é aferido de forma empírica pelo cotejo dos manuscritos. O padrão de qualidade dos ecléticos é aferido de forma teórica. Portanto, o Iago, além de fundamentar a colocação dele em um livro publicado em 1979, eu sequer era nascido, ele ainda foi totalmente genérico. Não nos permitiu identificar qual parte do argumento do Dr. Carson era procedente, seja naquele tempo, seja atualmente, contra o Dr. Pickering. E eu ressalto que críticas específicas do Iago ou de qualquer pessoa são bem-vindas e servirão para o aprimoramento do trabalho. E eu também peço licença para citar o Paulo Von, já que ele tem um vídeo famoso no YouTube, e eu cito o Paulo Von apenas à medida em que nos permite demonstrar o problema do texto crítico ou eclético. Eu não o conheço e não estou habilitado para tecer considerações. Eu não desejo exceder ao tema crítica textual ao citar Paulo Von. No vídeo dele sobre crítica textual, ele faz a seguinte afirmação: por meio da análise de cada manuscrito, pode-se chegar a uma conclusão razoável daquilo que seria o texto mais próximo do original. Verifique o linguajar indeterminado usado por ele. A palavra razoável foi empregada sem parâmetros. Eu não compreendi o tamanho da dúvida, mas dizer que algo está bem próximo do original, já podemos ser mais objetivos. É uma afirmação estranha, porque os manuscritos bizantinos, em geral, são ignorados pelos ecléticos. Portanto, eles não são analisados. E os seguidores do texto eclético não têm como saber qual a distância que eles estão do texto original. Aliás, se eles já tivessem chegado ao texto original, eles não saberiam, justamente pela falta de parâmetros. Falamos que não há parâmetros porque eles são totalmente subjetivos. Como eu sou defensor da família 35, no meu modo de ver, apenas os textos de tradição bizantina estariam próximos do texto original. Ou seja, dos textos conhecidos em língua portuguesa, apenas o texto recebido e o texto majoritário estariam próximos do texto original. Isso faz com que o texto crítico ou eclético que vocês seguem fique, no meu modo de ver, bem distante do texto original. Esclarecido isso, passo para um aspecto objetivo. O Iago afirmou que os manuscritos mais parecidos entre si teriam de 6 a 8 variantes textuais por capítulo. Mas essa informação ela é objetiva, então ela é muito importante. Ela não depende do gosto pessoal do crítico textual. Nós estamos falando de variantes textuais, de alteração no texto. Os manuscritos mais parecidos possuem de 6 a 8 diferenças por capítulo. Iago, você pode até achar o texto crítico ou eclético melhor, mas a informação sobre variantes está incorreta. Se você não reconsiderar a sua fala, eu gostaria que você me mostrasse as variantes textuais nesses 29 manuscritos no livro de Filemão. Pois esses 29 manuscritos
eles são idênticos entre si. Perceba, portanto, que o pensamento que não existiriam dois manuscritos idênticos em um único capítulo é desfeito com um número suficiente para não se colocar defeito. Vamos agora para Gálatas, que é um livro que contém 6 capítulos. Vamos citar 6 manuscritos idênticos que foram empiricamente demonstrados. GA 204, 1100, 1637, 1865, 2554, 2587. Novamente, eu estou apontando os manuscritos perfeitos no livro de Gálatas. Portanto, Iago, se você não reconsiderar a sua fala, eu gostaria que você me mostrasse as variantes textuais nesses manuscritos. Eu afirmo que há manuscritos perfeitos para vários livros do Novo Testamento. E nós já fizemos um vídeo sobre isso. Está na playlist aqui na descrição. E o nosso livro, com todos os manuscritos perfeitos que o Dr. Pickering já encontrou, já está quase pronto para publicação. O Iago afirmou que nenhuma doutrina central da Bíblia é afetada. Nenhuma doutrina central da Escritura é afetada por qualquer variante do Novo Testamento. Mas ele não abordou a doutrina da inspiração do texto. Ora, será que a mais fundamental de todas as doutrinas não é afetada? Qual o texto que foi inspirado? Você fez um post no Instagram se dizendo convencido do final curto de Marcos. Isso é muito curioso, porque ao mesmo tempo que o Iago diz que nada é afetado, ele também diz... Por isso que existem duas posturas que a gente precisa evitar. Primeiro, o ceticismo radical, acreditar que é impossível nós remontarmos o original do Novo Testamento, como dizem muitos ateus, Bart Ehrman e essa galera por aí. Mas também devemos abandonar uma ideia de certeza absoluta. Abandonar a ideia de certeza absoluta? Eu encorajo vocês a não acreditarem no Iago. E se vocês adotarem o posicionamento do Iago de abandonar a certeza absoluta, em qual parte do Novo Testamento podemos confiar? Você acharia correto eu pregar expondo a passagem da mulher adúltera como inspirado? Afinal, a Bíblia erra? O texto do Novo Testamento é inerrante? Mas se o texto inerrante não está nos manuscritos, então onde ele está? Se você não sabe dizer onde está o texto inerrante, como que eu vou saber qual parte é inerrante? Você pode confiar na sua Bíbliazinha de guerra aí, que ela realmente representa aquilo que Deus quer que você aprenda. Então essa conclusão não se baseou nas suas premissas. Você, seguindo o Dr. Wallace, está reputando vários versos do Novo Testamento como não inspirados. No outro vídeo, ele disse que a doutrina crítica ou eclética é seguida pela maioria e que o texto majoritário caminha à margem nos seminários teológicos. Poucos eruditos realmente reconhecidos no mundo hoje têm seguido a ideia do texto majoritário. É uma ideia muito defasada que tem se colocado, digamos, bem à margem dos grandes eruditos no mundo hoje. Claro que o pessoal aí do texto majoritário vai ficar muito chateado de me ouvir dizer isso, mas infelizmente é o fato. Mas o que o Iago não falou é que crer que o texto original do Novo Testamento foi preservado, essa ideia também caminha à margem nos seminários teológicos. Ou seja, a doutrina adotada nos seminários é que o texto do Novo Testamento está perdido e que, portanto, eles precisam reconstruir o texto. Nenhum desses grandes eruditos, portanto, prega a preservação do texto do Novo Testamento. E se alguém afirmar que crê com base nas evidências, como o Dr. Wallace o fez, basta você perguntar então qual que é o texto inspirado. E não se surpreenda se vier cheio de versos arrancados do Novo Testamento ou se o texto vier cheio de colchetes, indicando que eles ainda assim têm dúvida. Portanto, Iago, realmente não estamos seguindo a maioria dos eruditos, mas nós estamos sim seguindo a maioria das evidências. Aí eu proponho uma solução, e você chama isso de requentado? Ou seja, o Iago aconselha a se abandonar uma ideia de certeza absoluta, diz que o texto inerrante não está nas evidências, não está nos manuscritos, segue uma doutrina que manda abertamente
preferir as contradições e chama o debate de requentado? Mas por que você não quis nem abordar a doutrina que nos encoraja a ter certeza sobre a preservação do texto? Em qual parte do Novo Testamento nós não devemos confiar como inspirado? Pessoal, a gente observou que o vídeo ficou muito grande, então nós decidimos dividir em 2. Então eu aproveito esse intervalo para lembrá-los que existem outros vídeos sobre o assunto aqui na playlist e que o nosso livro já está quase publicado. Até a parte 2!